Mas até onde você vai nesse pensamento? No sentido que as drogas são importantes para a vida humana. Quais? Você vai fazer uma cirurgia Quais sem drogas? Fala anestesia. medicamento, né? Ah, não, mas aí é um diferencial. Qual é o diferencial? A dose. A dose, o contexto, o motivo. Então, assim, cocaína e morfina têm um componente químico comum. Cocaína já foi utilizado como remédio, né? Já foi utilizado em contexto de Psiquiatra, sedação. ele receitava cocaína nos Estados Unidos nos anos 80, sei lá, Sim. 90. Ou 60. A diferença é que o remédio ele é utilizado para resolver um problema Uma fisiológico. finalidade específica. Ele tem uma finalidade específica, né? O álcool, a única finalidade do álcool é deprimir o cérebro a ponto de você se sentir mais confortável dentro da realidade. Não, muita gente usava álcool para fazer cirurgia antigamente. Sim, não, mas ingerir, né? Tipo, pra dentro do estômago. Entendeu? Não, mas ingerindo mesmo. Mas é deprimir o cara, entendeu? É deprimir o sistema nervoso sim, dele. sim. Então É tem isso. uma funcionalidade. Mas tem também as funcionalidades sociais. Quais? Por exemplo, por que eu tô bebendo aqui agora? Não sei. Porque eu me sinto mais à vontade para trocar um papo que flui melhor. Que Você eu tá sinto... deprimindo seu cérebro. Sim, É isso que você tá fazendo. Sim, mas tem uma propositadamente. funcionalidade, exato. Sim, mas é proposital. Né? Eu tomei o Red Bull, porque eu queria o efeito da Energético. cafeína. Eu queria repelir melatonina no meu cérebro. Eu queria me sentir mais alerta, entendeu? Só que existe uma diferença no grau de dano produzido pelas coisas. Sim, mas aí tem que ter reconhecimento que às vezes a gente tem motivos para usar drogas que não são motivos médicos, necessariamente. Qual, por exemplo? Por exemplo, eu agora tomando álcool para me sentir ficar Mas mais à você vontade. não precisa. Não, precisar eu não preciso, Exato. mas é Você melhor. poderia, mas você poderia. Você poderia trabalhar para se tornar um entrevistador melhor, Sem o álcool. sem o álcool. Mas tem certas coisas que o álcool É que nem leva o cara que fala que ele precisa beber para chegar numa mulher. Por que ele precisa beber para Mas chegar pensa numa de tanto mulher? cara que Por chegou quê? numa mulher porque bebeu e Mas não ia por chegar se quê? não fosse isso. Então, mas por quê? Porque ele não consegue ser ele mesmo. Sim, é difícil ser você mesmo. Então, pô. mas a gente tem que trabalhar para conseguir ser isso. Mas é que às vezes é mais difícil ao ponto de você não conseguir. A vida é difícil, irmão. É difícil. A vida é uma sequência de A vida é dificuldades. difícil pra Life caralho. suffering. Life is suffering. Exatamente. A vida é isso. O objetivo da vida é passar por coisas difíceis e se tornar um ser humano melhor. Senão, o negócio era ficar dopado o tempo todo. Mas essa mesma lógica seria de você, tipo, não dar anestesia num cara. Não, não é a mesma lógica. Porque daí sim. você inviabiliza. Não inviabiliza, Sim, ele pode passar Nenhuma por das cirurgias que eu fiz eu poderia não ter usado. Poderia, você Não. poderia ser forte, É pô. possível operar uma toracotomia, abrir o tórax de um ser humano? Abrir o abdômen do ser humano sem possível, anestesia? fizeram não, na o cara Idade entra em choque Média. e morre. Claro que não, o cara entra em choque e morre. É Algumas muito vezes. estímulo de dor. Caralho. É melhor que se use, obviamente. Óbvio. Mas, sei lá. Eu não sei. Eu fico meio assim com essa parada, porque no sentido. Pô, tem certos pensamentos que eu tive, certas realizações que eu tive que eu não teria tido, e eu sei que eu não teria tido, se eu não tivesse usado maconha, por exemplo. Me dá um exemplo. Cara, é a mesma coisa que você. Por exemplo, se você usar uma droga alucinógena, tu vai ver uma parada que tu nunca viu antes e nunca teria capacidade de ver sóbrio nunca. Mas aquilo tá dentro do seu cérebro. Você sabe? O quê? O que tá O dentro do cérebro? alucinógeno, ele não cria algo na estrutura da realidade. Não, tudo bem, mas Se você não tá teria enxergando, acessado olha só, esse... se você está sob efeito de um alucinógeno, você está olhando para a parede e você está enxergando um dragão, aquilo é o seu cérebro. É você. Não é a parede. Não é a droga. É você. Um pouco A da droga droga. só está causando uma Você confusão. acessa. Não, Isso. Exato. ele está causando uma confusão na sua capacidade de percepção. Isso é uma droga alucinógena. É uma droga que confunde. Mas então, O mas input exatamente sensorial. isso. Pelo fato de você estar sendo confundido naquele momento, você consegue acessar coisas que você não acessaria sóbrio. Não importa o quanto você se esforce, entendeu? Sério? Eu acho que sim. Então, um autor que escreveu uma obra de filosofia sob efeito de droga não teria capacidade de escrever sóbrio? Não.
Será? Não. Se aquela obra é objeto do cérebro dele, se ele tivesse se dedicado o suficiente, se ele tivesse meditado, Não se ele teria tivesse... como. Não. Não. Então só existem coisas acessíveis por intermédio da droga. Sim. E se você passar a vida inteira sem usar, você não vai acessar. Sim. E qual que é o prejuízo? Pode ser nenhum, pode ser muito. Pode ser muito o prejuízo de não acessar algo que depende única e exclusivamente de algo que pode te prejudicar? Pode. Na minha opinião, pode. Diga. Você pode entrar... Nunca entrar Vou te nesse... dar um exemplo. Eu Ah. curto muito velocidade. Sim. Curto velocidade. Tenho um prazer imenso em acelerar meu carro. Adrenalina. É. Vale a pena? Se você estiver num ambiente controlado, vale. É, mas normalmente não é, né? Então, Aí entende? você tá usando as drogas do jeito errado. Não, mas é justamente isso, entende? Eu tô buscando algo que tem um custo, um risco. Eu acho que com a droga você busca a mesma coisa. Sim, eu Você também acho. busca um prazer que importa num prejuízo para sua existência. Mas tudo que... Até a fazer exercício pra cara, virar um fisiculturista, ele vai te dar um prejuízo que não Sim. é saudável, entendeu? Sim. Tipo, Mas esses são os extremos. o Renato Cariani, o Júlio Balestrin, a Carla, eles estão chegando num ápice do... Tá vendo? Aí, Eu me coloquei senti com- lisonjeada que eu sou fã Caraca. deles. Então, Mas tá colocando no ápice da eficiência física, que não é necessariamente saudável, entendeu? Então, mas o prejuízo, ele se manifesta no corpo como uma conta. Né? Que Sim. você vai pagar uma hora. E eles pagam, mas eles Entende? preferem pagar esse prejuízo Pra do que não vencer. ter... Mas essa é uma Pra ganhar. característica humana. É uma Mas característica a droga humana. é a mesma coisa. Então, você mas paga esse prejuízo pra ter um acesso a algo que você não teria se você não pagasse. Exato. Mesmo gerando um prejuízo. Entende? Sim. Isso é o defeito. Isso é a característica do defeito. Não, com certeza. coisa que a gente a tem que melhor droga lutar. seria aquela que não dá prejuízo nenhum. Não, e não existe. Não. Entende? Tudo tem prejuízo na vida. Até você sair na rua, você pode ser atropelado e morto. Sim. Você acarreta no prejuízo em qualquer liberdade que você toma. Mas o ideal é que o ser humano tenha uma vida que permita que ele utilize os mecanismos que já são naturais dele para a obtenção do prazer e da satisfação. Não, nisso eu concordo com você. Eu acho que tem muita gente que utiliza a droga de uma maneira burra e errada, tipo eu. Já utilizei muitas vezes. Mas isso não significa que eu não acredito que exista um papel na droga na vida do homem Então ou da vou mulher. te colocar um É papel. o ser humano. Vou te colocar um papel científico. Tá? Jordan Peterson explorando o efeito das drogas psicodélicas administradas com o objetivo de causar uma experiência sobrenatural no ser humano que proporciona cessar ideação de suicídio, cessar a dependência de álcool, cessar a dependência de droga, cessar traumas muito graves. Isso é remédio, não é droga. Mas Entendeu? todo remédio é uma droga, né? Tanto que a Não. gente chama de drogaria as farmácias. Não, tem uma diferença ali, entendeu? A diferença Se você é tá se você usando- abusa ou não a parada. Ó, foi engraçado, né? Eu tenho um amigo na Eslovênia. Não vou falar o nome dele aqui para não dar problema. Ele me perguntou como é que tava a minha mão, tal. Eu falei, cara, eu tô sentindo muita dor, tal, não sei o que lá. E ele me mandou mensagem hoje. Ele falou assim, pô, por que você não experimenta THC? Né? Eu falei, porque é ilícito no Brasil. Né? Ele falou assim, mas... Não necessariamente, dá pra você ter uma... Exato, né? Mas como uma alternativa médica. Eu falei assim, cara, eu acho que não justifica. Entende? Eu concordo, realmente. Se eu usasse, talvez eu não sentisse a dor. Beleza, mas será que eu quero o contraponto também? Eu quero o lado negativo? Entende? Agora, existem doenças tão graves que só aquilo pode ajudar. Aí é diferente, né? Então não adianta se você tiver um câncer, não adianta tomar um caminhão de aspirina. Você tem que fazer quimioterapia. Quimioterapia vai matar as células do seu corpo, Pode não só as prejudicar muito, cancerosas. vai cair seu cabelo, você vai ficar cair seu magro pra cabelo, vai caralho. destruir o seu corpo. Mas, cara, é a única oportunidade que você tem de De tentar sobreviver. sobreviver. Então, eu acredito que as drogas funcionam mais ou menos no mesmo sentido. Se a pessoa tem um problema psiquiátrico ou psicológico tão intenso que, cara, a única saída é fazer, sei lá, microdose de LSD. Cara, faz. Entende? Agora, a pessoa que busca na droga o prazer que ela não tem na vida real porque ela não tomou as decisões corretas, essa pessoa está armando o próprio insucesso.
ela tá a caminho do abismo. Ah, isso eu concordo com você Ótimo. plenamente. É isso. É a questão de você abusar a parada. Não, você tá buscando pelo motivo incorreto. Sim, também. Você tá preparando a sua Arapuca destruição. ali, sim. É, você tá preparando a sua destruição. Pode crer. Pode crer. Assim, eu sinto uma dependência de cafeína. O dia que eu não treino, que eu não tomo pré-treino, não rende a mesma coisa. Teoricamente, eu poderia chegar ao ponto que eu ia tomar, sei lá, 5 Red Bull por dia. Ou, sei lá, quantos miligramas de cafeína, sei lá. Podia tomar 200 miligramas a cada 3 horas. Para ficar naquele peak performance que só a cafeína me proporciona. Não é o Paulo. Aí eu vou começar a ter os prejuízos do consumo da cafeína. Não é melhor ser o Paulo normal? Tomar 2 cafés por dia? Com certeza. Tipo, Então. mas é aquela questão. Ah, se for nessa parada de, tipo, use droga de uma maneira consciente, eu tô junto com você infinitamente. Sendo um cara que já usou muitas vezes de maneira inconsciente, entendeu? Então eu entendo o lado negativo você acha da que em coisa. algum momento da sua vida o uso de droga foi justificado? Sim. Tipo, foi uma coisa que era a única alternativa? A única alternativa é muito pesado, né? Exato. Tem muitas coisas que são... Mas era a alternativa mais provável e viável dentro do contexto onde eu me inseria. Tipo, às vezes existiam outras alternativas, mas a probabilidade de eu alcançá-las era pequena, entendeu? Então você foi pelo caminho mais fácil. Ah, com certeza, mas todo mundo pega os caminhos mais fáceis às vezes, né? Mas é isso que impede o desenvolvimento do ser humano. Sim, sim, mas ninguém nunca vai virar o Hércules, né, cara? Não, assim, ó, um cara que é muito foda é o David Goggins. Sim, eu conheço. Ele é o cara. Ninguém vai ser É o a David besta. Goggins. Ninguém. É impossível. Aquele cara é surreal. Agora, se a gente for 1/1000 dele, Tá bom já, né? O cara é muito... O cara correu com perna quebrada uma maratona inteira, foda-se, porque a dor pra mim é só apenas o meu cérebro falando que eu sou fraco. é top. Eu acho animal. Não, é entendeu? animal, é muito Mas inspirador, é muito inspirador. Ele é essa parte do espectro. Sim, A gente tá aqui no meio. sim. Só que se a gente abrir mão de toda a dificuldade por escolher o caminho mais simples, mais fácil, mais rápido, né, a gente está deixando de ter a oportunidade de mover para o lado positivo do espectro. Total. Eu acho que a gente tem que ser mais forte e escolher o sofrimento com um prazer longevo pra ser atingido. Concordo com você. Não usem drogas, tá, pessoal? Não sigam o meu exemplo. Eu acho que é mais ou menos isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.